Sejam muito bem-vindos, vamos para mais uma aula, né? E hoje nós iremos falar sobre a Trindade, né? E hoje nós vamos ter uma aula um pouquinho diferente, né? Resolvi trazer para vocês os capítulos que eu uso, né? Que embasam as aulas que eu venho ministrando, né? Que alguns de vocês ficaram com curiosidade. Então, vou trazer aqui para vocês os capítulos, ou seja, as aulas que eu uso para embasar, certo? A temática de hoje é sobre a Trindade. Então, vamos lá? Diz assim o nosso texto, ó: cremos, professamos e ensinamos o monoteísmo bíblico, né? Ou seja, primeiro, nós cremos, ou seja, nós acreditamos primeiro. Depois nós professamos, ou seja, damos declaração de fé, comprovamos com nossas atitudes aquilo que cremos, e além disso não guardamos somente para nós, nós ensinamos. O que é isso? Ensinamos o quê? O monoteísmo bíblico, ou seja, que existe um único Deus. Certo? Diferente de outras religiões que são politeístas, que acreditam que existem vários deuses, certo? Nós também, que Deus é uno em essência ou substância, indivisível em natureza e que subsiste eternamente em três pessoas. Ou seja, Deus possui uma única essência, ou seja, uma única substância. Essa substância não é terrena, não é deste mundo, transcende a compreensão humana. Essa substância que nós atribuímos o nome de substância, que nós não sabemos definir o nome, ela é indivisível, diferente da substância deste mundo que é divisível, e subsiste eternamente em três pessoas, certo? Quem são essas pessoas? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, certo? Uma trindade mais una. Por quê? Possuem o igual em poder, ou seja, não existe um mais poderoso do que o outro, não existe um mais glorioso do que o outro, não existe uma majestade superior à outra, certo? Embora possuam distintas funções, manifestações e aspecto, certo? Então, possuem distintas funções, manifestações e aspecto, mas possuem o mesmo poder, a mesma glória e a mesma majestade, certo? Nós podemos ver isso em Mateus, capítulo 28, versículo 19, que diz assim, ó: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-os em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo, ou seja, o monoteísmo bíblico, mas esse monoteísmo se reflete em três pessoas, certo? Com funções, manifestações e aspectos, certo? As Escrituras Sagradas claramente revelam que a Trindade ela é real e que a Trindade ela é verdadeira. Por quê? Porque no mundo em que nós vivemos, norteado principalmente por aquilo que nós vemos, né, e buscando sempre trazer o cientificismo, ou seja, a experimentação, é difícil a gente compreender como mais um dá 3, né? Mas na matemática de Deus, 1 mais 1 pode dar 1. Por quê? Eles possuem uma só essência, uma só substância em três pessoas. Cada pessoa da Santíssima Trindade possui todos os atributos divinos, certo? Não existe nenhum atributo que o outro não possua, né? Onipotência, pode todas as coisas. Onisciência, sabe todas as coisas.
sabe o que eu falo, sabe o que eu penso, me conhece mais do que eu me conheço, sabe o meu passado, o meu presente e o meu futuro, não somente meu, mas de tudo que foi criado a partir da sua voz, né? Ou seja, da sua ordem. Onipresença, não existe nenhum local onde Deus não possa estar. Soberania, sua vontade sempre prevalece. E eternidade, não tem começo, não tem meio e não tem fim, certo? A Bíblia chama textualmente Deus cada uma delas, certo? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. As Escrituras, no entanto, afirmam que há um só Deus e que Deus é um, como nós podemos observar em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 6, diz assim, ó: todavia para nós há um só Deus. E isso no Novo Testamento, já tendo a manifestação de Deus, já tendo a manifestação de Deus Filho, e em 1 Coríntios já havia se manifestado o Deus Espírito Santo. Certo? E mesmo assim, na carta de Paulo, direcionada à igreja de Coríntios, ele mantém, todavia para nós há um só Deus. Mas Deus é um, como está em Gálatas, capítulo 3, versículo 20, e em Efésios, capítulo 4, versículo 6, diz: um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, por todos e em todos. Vamos lá, vou explicar para vocês. Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, Deus Pai, é por todos Deus Filho e em todos Deus Espírito Santo. Certo? Para você que tem dúvida, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, Deus Pai, e por todo Deus Filho, e em todos Deus Espírito Santo. Certo? Então, esse versículo é uma chancela de único Deus e Pai de todos, mas ao mesmo tempo ele é sobre todos, Deus Pai, é por todos Deus Filho, e em todos Deus Espírito. Certo? Para você aí que estava com dúvida, certo? Trazendo agora, né, a unidade da Trindade, certo? Trazendo agora a unidade da Trindade, certo? Tá pegando aqui um pouquinho. Diz assim: a unidade de Deus não contradiz a doutrina da Trindade, porque Deus não é uma unidade absoluta, e sim uma unidade composta e dinâmica, certo? Porque ele não é unidade absoluta, ele é uma unidade composta, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo, e ao mesmo tempo é dinâmica, como nós vimos, certo? Seu relacionamento com o Filho e com o Espírito é desde a eternidade, certo? Desde a eternidade é revelado esse relacionamento entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Diz assim, o nome Elohim, do plural de Eloá, Deus em hebraico, revela os primeiros vislumbres da Trindade no Antigo Testamento. É o nome que aparece na declaração, quando diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Certo? No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Certo? Agora vamos lá. O verbo criou está no singular. E o sujeito Elohim, Deus, está no plural.
o que revela uma pluralidade na deidade, certo? Ou seja, o verbo criou está no singular e o sujeito Elohim, que é Deus, está no plural, o que revela uma pluralidade na deidade, ou seja, naquele processo de criação, a pluralidade já estava presente, Pai, Filho e Espírito Santo. Além disso, o monoteísmo do Antigo Testamento não é absoluto e permite a pluralidade na unidade, como nós podemos observar em Gênesis capítulo 1, versículo 26. O que é que está escrito lá? Diz assim, e disse Deus, façamos, certo? E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, certo? Ele não disse, e disse Deus, faça o homem à minha imagem e conforme a minha semelhança, não. Ele disse, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, ou seja, não é como eu, trazendo mais uma vez a pluralidade, certo? Vamos para outro texto, que existe uma unidade dentro da Trindade. Eia, descemos no plural e confundamos no plural. Ali a sua língua, ali na Torre de Babel, certo? Essa pluralidade na unidade é vista também no profeta Isaías, que diz assim, a quem enviarei e quem há de ir por nós, A quem enviarei eu e quem há de ir não por mim, mas por nós. Mas o Novo Testamento tornou explícito o que antes estava implícito no Antigo Testamento, porque Deus se referia a nós e existia uma certa dúvida, E existia ali uma certa dúvida. E nós podemos ver agora, no Novo Testamento tudo muda, porque diz assim, mostrando clara e diretamente as três pessoas associadas em unidade e igualdade, como a fórmula batismal em Mateus capítulo 28, versículo 19, e em outras passagens que diz assim, ora, há diversidade de dons, ou seja, de manifestação, de função, de obra, mas o Espírito é o mesmo. E há uma diversidade de ministério, de funções, de ações, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera em tudo, em todos. Certo? Nós podemos ver mais uma vez na bênção apostólica, diz assim, a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Ou seja, a graça do Senhor Jesus Cristo, a qual foi conhecido por eles, o amor de Deus, invisível e inacessível, que foi revelado em Cristo, e a comunhão com o Espírito que havia descido ali sobre a igreja de Pentecoste, sejam com vós todos. Amém. Essa unidade de natureza reaparece mais adiante, quando diz assim, há um só corpo e um só Espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, certo? Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, o qual é por todos e o qual está em todos, certo?
E também na obra da redenção, que diz assim, ó, eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito Santo, para a obediência e aspersão do sangue de Cristo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Graça e paz vos sejam multiplicada. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Assim, o que está implícito no Antigo Testamento é revelado explicitamente no Novo Testamento, e fica confirmado que a pluralidade na divindade, ela é tríplice, como Jesus deixou claro ao ordenar o batismo, em nome do Deus Pai, em nome do Deus Filho e em nome do Espírito Santo. Né? Então, nós podemos observar na divindade a pluralidade. Né? E o galo cantando aqui, né? Vocês estão ouvindo aí o galo cantando, certo? Ao longo dos anos, se levantaram muitos movimentos para tentar negar essa trindade, né? Ou seja, várias correntes no intuito de menosprezar. Então, nós temos a negação ao unicismo, ao unitarismo e o triteísmo, certo? Negação ao unicismo, unitarismo e triteísmo, certo? Então, vamos lá. Negamos o unicismo sabelianista e moderno, ou seja, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam três modos de uma mesma pessoa divina, porque está escrito que as três pessoas são distintas, certo? Então, negamos o unicismo sabelianista e moderno, ou seja, que o Pai, o Filho e o Espírito Santo sejam três modos de uma mesma pessoa divina, porque está escrito que as três pessoas elas são distintas, certo? Então, não são três comportamentos de uma mesma pessoa, são três pessoas distintas em unidade, certo? Negamos também o unitarismo, pois essa doutrina afirma que somente o Pai é Deus, negando assim a divindade do Filho e a divindade do Espírito Santo, ao passo que as Escrituras Sagradas ensinam a divindade do Filho e a divindade do Espírito Santo. Ou seja, o unitarismo diz que divino é só o Pai, o Filho e o Espírito Santo não seriam divinos, certo? Também negamos o triteísmo, ou seja, que existam três deuses separados, pois a Bíblia revela a existência de um único Deus verdadeiro, e ela é bem clara. Há um só Deus e que não há outro além dele. Todavia, para nós, há um só Deus, certo? Então, não são três deuses diferentes, certo? Essa doutrina monoteísta tem implicações para a salvação. E a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só por único Deus, verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Por isso que negamos o unicismo, que é o único Deus, somente Ele está se apresentando de diferentes formas, o unitarismo, que seria o único Deus, Jesus e o Espírito Santo não seriam divinos, e o triteísmo, todos três são deuses e deuses separados, certo? Cremos que a doutrina da Santíssima Trindade é uma verdade bíblica, conforme definida no Credo de Atanásio. O que ele dizia lá? A fé universal é esta, que adoremos um Deus em trindade e trindade em unidade. Não confundimos as pessoas e nem separamos a substância, certo? A fé universal é esta,
que adoraremos um Deus em trindade e trindade em unidade, não confundimos as pessoas, ou seja, dizemos que ela é a única manifestação de uma única pessoa, e nem separamos, dizemos que são três deuses diferentes, certo? É isso que ele está dizendo aqui. Os triteístas acreditam em mais de um Deus. Os unicistas confundem as pessoas e os unitaristas separam a substância, ou seja, são crenças inadequadas que estão em desacordo com a fé cristã bíblica e histórica, razão pela qual nós que aceitamos a Jesus como Salvador, nós a rejeitamos, certo? Porque o que é que nós cremos? Há um só Deus que subsiste em três pessoas distintas, definidas e identificadas com a mesma natureza divina, certo? É isso que nós cremos, é isso que nós professamos e é isso também que nós ensinamos, certo? Próximo item, a função das três pessoas da Trindade, certo? É impossível um membro da Trindade subordinar-se voluntariamente a um dos dois outros membros. Mas isso não significa ser inferior em essência, certo? Então, bora lá. É possível um membro da Trindade, que é Deus Filho, um membro da Trindade, que é o Espírito Santo, se subordinar voluntariamente ao Deus Pai, mas não significa que ele é inferior na essência, certo? Há uma absoluta igualdade dentro da Trindade e nenhuma das três pessoas está sujeita, por natureza, a outras, como se houvesse uma hierarquia divina, porque todos são iguais, embora o Deus Espírito Santo e Deus Filho possam se sujeitar ao Deus Pai, certo? Existe sim uma distinção de serviço, sim. O Pai possui a mesma essência divina das demais pessoas da Trindade. O Filho é gerado do Pai e o Espírito Santo procede do Pai e do Filho. A paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade, que opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo, certo? Então, bora lá. O Pai proclamou as palavras criadoras e o Filho a executou. O Pai planejou a redenção e o Filho, ao ser enviado ao mundo, realizou-a, certo? Então, o Pai proclamou a palavra, o Filho executou. O Pai planejou, o Filho foi enviado ao mundo para executar, certo? Então, quando o Filho retornou ao céu, o Espírito Santo foi enviado agora pelo Pai e pelo Filho também, para ser o Consolador e também o Ensinador, certo? Então, isso que ele está fazendo, certo? A subordinação, certo? A subordinação. A subordinação do Filho não compromete a sua deidade absoluta. E da mesma forma, a subordinação do Espírito Santo ao mistério do Filho e ao Pai não é sinônimo de inferioridade. Não é porque o Filho veio ao mundo, não é porque o Espírito Santo está no mundo que ele é inferior ao Deus Pai, certo? Quando o Senhor Jesus disse, o Pai é maior do que eu, pois ele se fez servo naquele momento, como consequência de quê? Da encarnação. Não quis dizer com essa declaração que se tornou em substância menor que o Pai, e sim que se subordinou funcionalmente à vontade do Pai, certo? Embora sendo Deus,
ele se subordinou à vontade do Pai, porque está escrito assim, porque não busco a minha vontade, porque eu poderia muito bem fazer a minha vontade, mas a vontade do Pai, porque foi o Pai que me enviou, e quando eu faço as coisas, eu faço conforme a vontade do Pai. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Então disse, eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Hebreus capítulo 10, versículo 9. A submissão do Filho foi uma condição voluntária para o seu messiado, né? Também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos, né? Ou seja, o Filho está sempre se sujeitando à vontade do Pai, o Espírito Santo se sujeita à vontade do Pai, embora não seja inferior, né? Isso não compromete a deidade absoluta do Filho, ou seja, o Filho não se torna inferior, o Espírito Santo também não se torna inferior. Porque lá em Colossenses capítulo 2, versículo 9 diz, porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, né? Ou seja, em Cristo. Nem a igualdade de essência e de substância das três pessoas da Trindade, certo? Então isso é muito importante, porque muitos acham, porque Cristo veio à Terra, né? Ele acabou se tornando inferior, certo? Então vamos lá para apresentar os três, né? O Deus Pai, que é uma mesma divindade, uma mesma deidade, certo? Deus Pai. O Pai já é identificado, como todos nós observamos, como Deus, com abundante frequência nas Escrituras, né? Com isso ninguém tem dúvida. Porque a este, o Pai, Deus o selou. E por Deus o Pai, da parte de Deus Pai, certo? Então, sempre reforçando ali o papel do Deus Pai, certo? O Pai possui a mesma essência divina das demais pessoas da Trindade. Isso está mais do que evidente na fórmula batismal que nós não podemos esquecer, né? A deidade, a divindade estava ali, em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Uma voz que aparece do céu, dizendo, este é o meu Filho com microprazo. O Deus Filho estava nas águas e o Espírito Santo desce sobre ele como forma de pomba, para que João pudesse perceber o Espírito Santo descendo sobre Jesus, certo? Deus Filho, que muitos têm dúvida que Jesus é o Deus Filho, certo? O Senhor Jesus Cristo é, desde a eternidade, o único Filho de Deus, certo? E possui a mesma natureza do Pai, como afirmam os credos, consubstancial com o Pai, da mesma substância do Pai. Em grego, homousiou tu patri, que significa da mesma substância com o Pai. Qualifica a unidade de essência do Pai e do Filho. Jesus disse, eu e o Pai somos que? Somos um. Ele é a segunda pessoa da Trindade e que foi enviado pelo Pai ao mundo, mas não é porque ele foi enviado pelo Pai ao mundo que ele é inferior. Ensinamos que o Filho se fez carne, mas não é porque ele se fez carne que ele se torna inferior ao Pai. Possuindo agora duas naturezas, não é porque ele passou a passar a ter duas naturezas que ele é inferior ao Pai. Uma divina e uma humana. Essa humanidade não conferiu a Jesus inferioridade, sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem.
acreditamos em sua concepção sem pecado no ventre da Virgem Maria, né? Porque ele já existia, sempre existiu. Negamos que tenha sido criado ou passado a existir somente depois que foi gerado pela obra do Espírito Santo, porque muitos dizem, tá bom, ele foi gerado por Deus, mas foi gerado a partir da obra do Espírito Santo. Não, porque antes ele já existia. Confessamos que o Filho ele é autoexistente, porque isso ele mesmo diz, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Da mesma forma que o Pai tem vida em si mesmo, né? Assim também deu-me ao Filho ter vida em si mesmo. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou, né? Antes que Abraão existisse, eu sempre sou, né? E também ele é eterno, né? Que voluntariamente se sujeita à vontade do Pai, de forma voluntária, que é em obediência ao plano do Pai, morreu e ressuscitou para que o mundo fosse salvo, que vitorioso ascendeu ao céu, assentando-se à direita de Deus Pai, mas não é porque ele está à direita de Deus Pai que ele é inferior, que o Filho é o único mediador entre Deus e os homens, e o propiciador, o único Salvador e o sumo sacerdote e intercessor. Por quê? Como ele se fez carne, muitos acham que essa divindade que ele possua foi afetada ou não existia. E não, nós não vemos isso na Bíblia, né? Essa humanidade de Jesus não tornou inferior a Deus Pai. Pelo contrário, ele se submeteu à vontade do Deus Pai. E o Deus Espírito Santo, que alguns acreditam que é uma força, que é uma energia, que diz assim, o Deus Espírito Santo possui a mesma essência do Pai e do Deus Filho. Ele é a terceira pessoa da Trindade e foi enviado ao mundo pelo Pai e pelo Filho. Ele é o Espírito que provém de Deus. E olha que interessante, ele penetra as profundezas de Deus. Negamos que o Espírito Santo seja apenas um atributo da divindade, porque ele é Deus e ele é também Senhor. Então não é somente uma função, uma atribuição. A obra do Espírito Santo é dar prosseguimento ao plano de salvação idealizado por Deus e executado pelo Deus Filho. Então Deus Pai idealizou, Deus Filho executou e o Espírito Santo hoje dá prosseguimento a essa obra. Ensinamos que o Espírito Santo possui o papel de regenerar, possui o papel de purificar, possui o papel de santificar também o homem e a mulher, e que ele quem convence o mundo do pecado, é ele que convence o mundo da justiça e é ele que convence o homem do juízo, ou seja, é ele que dá prosseguimento, certo? Quem concede a segurança da redenção e que capacita o salvo para o serviço cristão, que guia, dirige e conduz o povo de Deus, quem também inspirou os profetas do Antigo Testamento, quem inspirou os apóstolos bíblicos, quem repartiu os dons lá na igreja do Novo Testamento, que produz nas pessoas as virtudes que refletem o caráter de Deus, denominado fruto do Espírito, como amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança, certo? Então você não tenha dúvida desse fundamento.
é uma única divindade que se manifesta, que se revela em três pessoas. Essas três pessoas distintas, embora una, ela possui a capacidade de se sujeitar a Deus Pai e mesmo assim não se torna inferior, não só se sujeitar, mas teve o poder, como Deus Filho, de se fazer carne, o Espírito Santo ser enviado ao mundo e nem por isso eles se tornaram inferior a Deus Pai. Continuam co-iguais, continuam da mesma substância, continuam co-eterno, possuem a mesma divindade e isso você não pode ter dúvida, certo? Sobre a doutrina da Trindade, que é uma das que geram mais confusão na cabeça daqueles que já aceitaram a Jesus. Muito obrigado por esse encontro. Espero que vocês tenham gostado desse modelo um pouquinho diferente e depois nós viemos com mais uma aula. Que Deus abençoe todos vocês, a paz do Senhor e até o nosso próximo encontro.